Boa tarde, turma. Estamos hoje, eu e o professor Gustavo, gravando a aula sobre jogos e esportes e a diferença que existe entre os dois. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito de jogos, que são justamente atividades lúdicas. Lúdicas que vem de ludens, com o significado de divertido. Portanto, para definir jogos é bem simples. São atividades divertidas, atividades que buscam o prazer. Vamos para as características. A primeira delas é a diversão, que justamente nos remete à definição de jogos, e também a não seriedade. Por que a não seriedade? Porque o jogo pode haver uma competição, pode ser um jogo competitivo, porém a principal motivação do jogo é a diversão e não o resultado em si. A partir do momento que você vai olhar para o jogo com uma maior seriedade, buscando realmente um rendimento maior ou visando apenas o resultado daquele jogo em si, se for um jogo competitivo apenas a vitória, você deixa de obter o resultado mais importante que os jogos proporcionam, que é justamente a diversão. Então isso é algo muito importante para a gente entender na diferença entre jogos e esportes. O principal objetivo, a principal motivação dos jogos é a diversão. E uma grande característica é a não seriedade, ou seja, o resultado passa a ser mais importante você se divertir enquanto joga do que o resultado de vitória, no caso, ou o seu rendimento durante o jogo. Desafios. O jogo sempre desafia o participante a cumprir com uma tarefa que existe um certo grau de dificuldade. Tipo, você joga barra-bandeira. Na barra-bandeira você tem que atravessar o campo adversário sem ser tocado e chegar até algo que a gente chama de uma mancha, que é aquele círculo que guarda a bandeira adversária. Aí você pegou a bandeira adversária, porém você ainda não está livre nem conquistou a vitória. Você deve pegar essa bandeira adversária, voltar driblando seus adversários sem ser tocado até a sua área com essa bandeira, para justamente você conseguir vencer a partida. Então, os desafios são algo que é o que traz emoção ao jogo. É justamente você se sentir desafiado a ir buscar a bandeira e a trazer de volta ao seu campo, ao seu domínio. Ou num jogo de queimado, você acertar o adversário com a bola, você conseguir acertar ele, ou você conseguir segurar a bola para ter a posse dela, num jogo como um queimado. Então os desafios eles deixam o jogo, no caso, mais interessante. Regras mutáveis. Regras mutáveis porque no jogo em si, as regras sempre são acertadas pelos participantes. Elas são combinadas e seguidas por aqueles que vão realmente jogar. A barra-bandeira, o queimado, ou um jogo de cartas que você faz na sua casa ou em sua rua, não quer dizer que vai ser igual ao mesmo jogo feito na casa do vizinho, ou na rua de trás, ou na rua de outro bairro. Pode ser barra-bandeira também, mas com algumas outras diferenças. Como durante o barra-bandeira, quando a gente utiliza aquela regra de por cima da linha, um puxar o outro com o braço. Nem todo mundo joga barra-bandeira dessa forma. Ou queimado, nem sempre que a bola pegar no pé, a bola vai voltar para a posse de quem arremessou. Não vai valer. Em alguns momentos, você vai bater na perna e vai ser queimado da mesma forma. Então as regras sempre são combinadas pelos participantes. É algo bem claro no jogo. Os riscos. Os riscos passam muito pelo fato de que durante o jogo, justamente também pelas regras que você não tem algo já determinado para você jogar, você sempre corre um pouco mais de risco na prática daquele jogo. Um risco de uma lesão, um risco de um choque, de um encontrão durante a prática do jogo, ou até em qualquer jogo também um risco de um vício, em um jogo eletrônico, em um jogo de cartas, ou até em um jogo mais dinâmico também. Então esses são os riscos que se apresentam nos jogos. E a voluntariedade. A voluntariedade passa mais uma vez pelo que a gente comentou sobre a definição de jogos, sobre o lúdico. Por que é lúdico? Porque busca o prazer. Então sua principal motivação é o prazer, você está lá por prazer e não por obrigação, você está lá de forma voluntária. É diferente daquela pessoa que é um esportista, é um atleta e ele é um profissional.
Muitas vezes ele vai estar lá pelo salário, pela condição de sucesso, ou obrigado pela instituição que ele defende, por um clube que ele defende. No caso, quem joga, joga simplesmente e puramente pelo prazer de jogar. Então você joga de forma voluntária. Você vai se voluntariar a participar do jogo e a fazer seu melhor durante aquele jogo. E aí, galerinha, estamos de volta. Sou o professor Gustavo, então estou junto com Atos na disciplina de Educação Física. Então, no material de vídeo da gente, dessa vez estamos juntos, a gente teve a oportunidade de gravar essa aula juntos. E Atos, ele explicou muito bem a definição de jogo, o sentido dessa palavra jogo e as características, tá? Mas uma coisa que eu acho importante também a gente falar é a importância do jogo. Por ser uma coisa que, em sua definição, nos lembra a brincadeira, a gente também deve lembrar que o jogo ele é muito importante, principalmente para a criança, para o adolescente. Nós temos aí uma geração Z que teve pouca experiência com jogos, com a brincadeira, e a gente pode observar que o índice de depressão, de ansiedade tem sido muito maior, inclusive de suicídio. Por quê? A criança, quando ela está crescendo, ela precisa ser desafiada, ela precisa receber o não, ela precisa ter uma carga de experiência, e o jogo ele fornece tudo isso. Quando a gente vai brincar e a gente tem esse risco aqui de acidente, poxa, não vou deixar meu filho brincar na rua porque ele vai cair e vai se machucar, mas é nessa queda que ele decide se ele vai continuar ou se ele vai ter mais cuidado da próxima vez. Então é aí que ele vai aprender como ele vai ter nas suas ações, o nível de cautela que ele vai ter nas suas ações. Então é muito importante nesse sentido, não só nessa parte de motor, de movimento, mas também na parte psicológica. Então a criança está convivendo com outros, vai ter as intrigazinhas, vai ter as amizades que vão ser formadas. Então a criança está ali recebendo não, recebendo sim, ela está dando a voz dela para os outros conhecerem, para entender as regras, a regra que pode ser mudada ou não. Então eles estão ali decidindo, eles entram em acordos ou não. Então isso é importante para a criança. E os jovens de hoje, que são dessa geração Z, que pularam essa etapa do jogo, eles não sabem o que fazer quando se depara com não. Não sabem o que fazer quando tem um problema na sua vida. E o jogo ele fornece isso. Essa característica aqui do desafio é justamente os problemas que vão ser superados durante uma partida, durante uma brincadeira. Então esse é um ponto muito importante para a gente entender. Vocês que vão ser pais, que vão ser mãe um dia, é importante vocês entenderem que essa etapa aqui é muito importante para os filhos de vocês, tá certo? Então para as crianças gerais, inclusive adolescentes. Tem até outro caso também, que é a galera que pula a etapa do jogo e já começa no esporte. Isso também não é legal. Às vezes a iniciação esportiva não acontece do jeito que era para ser, e a criança ela já se inicia com um espírito de alto rendimento, de competitividade excessiva, e é uma criança que busca sempre ganhar, que não sabe perder, que só quer mostrar ser melhor do que as outras, e isso é ruim também, tá? Para o desenvolvimento social, para o trabalho em sociedade, isso não é legal. Então cada etapa ela deve ser respeitada. A criança até ali seus 11, 12 anos é interessante que ela seja trabalhada com jogo, com atividade lúdica, com a brincadeira, com o convívio com os amigos, a disputa, o desafio, de vencer a dificuldade, trabalhar a regra, tá certo? Mas o esporte, digamos que ali por volta de 10 anos para cima, aí você já começa a envolver um pouco mais dessa questão de buscar o seu melhor. Mas antes disso, eu particularmente não acho legal, não é tão interessante. Como a gente já sabe o que é jogo, a gente vai ver agora um pouquinho da definição de esporte, tá? Então o esporte, um dia, todo esporte ele era um jogo, ele foi uma brincadeira. A maioria dos esportes, praticamente todos, nasceram de brincadeiras. Porém,
essas brincadeiras começaram a se tornar sérias, começaram a se tornar mais competitivas. E é justamente essa busca por esse alto rendimento. Essa palavra alto rendimento vem de você buscar o seu melhor desempenho possível, vem de você querer fornecer naquela situação. Então, nessa questão de alto rendimento, a gente busca sempre a sua melhor forma possível naquela situação, sua melhor ação possível. Então, quando a gente busca um esporte, é diferente de um jogo. O jogo você vai se divertir, você vai brincar, pouco importa se você vai perder de 20-0 ou se você vai ganhar de 20-0. No jogo você quer se divertir, mas no esporte, todo mundo que está praticando o esporte, ele está visando sempre a vitória, a melhor ação possível, o melhor drible, o melhor passe, a melhor cortada do vôlei, a melhor forma de arremessar a bola no basquete. Então, cada movimento, cada ação, a gente visa sempre a maior eficácia. Então, esse conceito de alto rendimento vem daí, de melhor desempenho, maior eficácia, tá? Outro ponto importante para a gente diferenciar o jogo do esporte são as competições. Então, para que algo realmente vire esporte, tem que haver a competição. Então, daí surgem as regras. Essas regras, diferentes das regras do jogo, elas não podem mudar. São regras que são unificadas para todos os lugares. Se eu for jogar uma partida de handebol aqui no Brasil, a regra tem que ser a mesma que eu vá jogar lá no Japão, porque senão alguém teria vantagem. Imagina, tivesse regras diferentes. Então, Brasil e Japão, se fosse jogar lá no Japão, o Brasil ia ter desvantagem. Se fosse jogar aqui no Brasil, o Japão teria desvantagem. Então, para que isso não aconteça, surgem federações que vão regulamentar essas regras e impor que essas regras sejam cumpridas de estado para estado, região para região, país para país. Tá certo? Com essa influência de regras, de federações, também tem a influência da mídia. É outro ponto importante que entra nos esportes para diferenciar do jogo. Então, os esportes eles dependem muito do nosso sistema capitalista. Para que um esporte se sustente, é necessário que ele tenha um apoio da mídia, que ele tenha uma maior visibilidade do público, que as pessoas acompanhem não só como atletas, mas também como telespectadores, ouvintes, tá? Então, um exemplo disso aqui, da influência da mídia, é o futsal. O futsal, até poucos anos atrás, ele não era um esporte olímpico, apesar de ter sido inventado em 1934. Então, ele ficou sem ser um esporte olímpico porque ele não tinha essa influência da mídia, por baixa visibilidade de público. Futsal é um esporte que tem toda a rua, toda escola tem futsal, mas as pessoas infelizmente não gostam tanto de assistir quanto o futebol. Primeira Copa do Mundo de Futebol, 1930, todos os estádios estavam lotados, enquanto os campeonatos de futsal, a visibilidade é muito pequena. Você vê um jogo Sport Santa de futebol, dá 50 a 60 mil pessoas. Se você pegar uma partida de futsal, Sport Santa, se der 3 mil pessoas é muito. Então essa baixa de visibilidade influencia na sustentação daquele esporte. Então a mídia ela tem muita influência, tá certo? Então o futsal ele só veio se tornar olímpico há poucos anos atrás, porque os praticantes, os atletas, os apoiadores fizeram muita pressão nos comitês, mas até então ele não era olímpico. Outro exemplo, o voleibol. O voleibol antigamente ele tinha um sistema de ponto de tomada. Então, para que um ponto fosse marcado, tinha que ser feito 2. Então, eu fazia um ponto de ataque, não valia, tinha que sacar para fazer o ponto novamente para marcar um ponto. Imagina isso na TV. A partida durava 5, 6 horas. Então, para televisão, isso não era legal. Então, a regra do voleibol foi modificada por influência da mídia. Então, o esporte ele tem toda essa questão de alto rendimento, competição, influência da mídia, as regras que não mudam e a federação que fica organizando tudo isso, tá certo?
a gente colocou aqui alguns tipos de esportes. Antigamente era dividido só de natureza para cima, era coletivos, individuais, invasão, radicais e da natureza. Hoje em dia já existem vários. A gente colocou aqui alguns dos mais importantes, tá certo? Coletivos, esses esportes coletivos, como o próprio nome já diz, são equipes, são grupos de pessoas que estão envolvidos na mesma tarefa, nos mesmos objetivos. Então, se eu vou jogar futsal e eu estou fazendo um ataque, eu tenho vários companheiros que estão ali se movimentando para ajudar aquele ataque. Eu estou com a bola, mas eu posso tocar para alguém que está lá se movimentando para facilitar a minha vida. Eu quero driblar e chutar. Eu dependo da movimentação dos meus companheiros. Então, o esporte coletivo, como característica, tem essa cooperação entre os participantes, tá certo? Enquanto no esporte individual é justamente o contrário. Você depende apenas de si mesmo. Inclusive, alguns esportes, o treinador ele nem participa da competição. Exemplo, tênis. O treinador de tênis ele ensina lá o atleta, ele ajuda o atleta todo o treinamento, mas quando chega na competição ele fica na arquibancada apenas assistindo o jogo. Ele não pode nem dar uma dica tipo saca curto, saca longo, ele não pode, ele fica caladinho. Então o esporte individual ele tem essa característica de apenas depender de si mesmo, certo? Esporte de invasão. No esporte de invasão, a maioria deles são esportes coletivos. São aqueles esportes que a quadra ou o campo tem uma divisão no meio, que seria, na teoria, o lado de cada equipe. E a equipe ela tem que ir para o lado adversário para tentar marcar o ponto, ou cesta, ou gol. Tá certo? A única exceção dos esportes coletivos que não é de invasão é o voleibol. O único esporte que não é de invasão e é coletivo é o voleibol, porque a rede separa as duas equipes, certo? Esportes radicais. Esse aqui é famoso pelo seu risco, pelo alto risco. Você está o tempo todo colocando sua vida em perigo ou de se acidentar, tá certo? Então o skate, o BMX, o XC, essas competições de bicicleta, motocross, esses esportes que você tem uma probabilidade muito grande de se machucar, tá certo? E eles também são famosos pela presença da adrenalina. A adrenalina é um hormônio que é como se ele desse um up em você, como se você, sabe aqueles carros de Velozes e Furiosos que eles apertam o botãozinho do nitro e vai mais rápido. A adrenalina funciona como se fosse aquilo ali. Então, no momento que você está numa situação de risco, de perigo, seu corpo libera essa adrenalina, seu coração bate mais rápido, o sangue flui melhor no seu organismo, tudo é mais aproveitado de uma maneira melhor. Então você consegue ser por poucos segundos mais forte, mais rápido, mais corajoso. E inclusive durante essa liberação e após essa liberação, outros hormônios entram em ação e dão uma sensação também de prazer. Então quem pratica um esporte radical é justamente por esse prazer de superar a morte, de superar o desafio, de sentir essa sensação da adrenalina no organismo, tá? Outro esporte que também pode ser radical é o da natureza. A maioria dos esportes da natureza, eles entram também como os esportes radicais, tá? São esportes que estão em contato com a natureza preservada, ambiente mais natural, livre desse ambiente urbano, tá certo? Então, o surf, o esqui, base jump. Base jump, por exemplo, é um esporte radical também e é muito perigoso. A quantidade de gente que morre praticando base jump é enorme. Às vezes o vento muda, o cara vai, bate na pedra e morre.
Quem não sabe o que é base jump, a pessoa faz uma trilha, sobe uma montanha, aí de lá em cima da montanha eles pulam e depois abrem o paraquedas. Então, um vento mudar, às vezes um pouso no lugar errado, feito acontece, da galera cair em cima da rede elétrica. Então, tudo isso pode acontecer e o risco de morte é muito grande. Muita gente morre fazendo isso. Hoje em dia eles têm mais cuidados, eles fazem todos os cálculos de física para dar tudo certinho, mas antigamente eles não faziam tanto cálculo, era na adrenalina mesmo. Eles pegavam uma bolinha de papel, jogavam lá de cima para ver o comportamento do vento e depois faziam o que eles esperavam de ser um salto seguro. E muita gente morria porque o vento mudava de direção, o paraquedas às vezes não abria. Então são esportes que são realmente muito perigosos e a galera faz por essa superação de vencer a morte ou de fazer algo muito perigoso e conseguir sair vivo. Um esporte que hoje em dia surgiu nessa nomenclatura, lembrando que isso aqui são classificações dos tipos de esportes, tá? É o esporte de marca. São aqueles esportes que são ou por distâncias pré-determinadas ou por tempo. Exemplo, uma prova de atletismo de 100 metros. Então tem 100 metros, tem uma largada e tem uma chegada, certo? Você tem que ser o mais rápido. Algumas corridas de rua, elas têm um sistema de fotocélula. Alguns participantes ganham um chip, colocam o chipzinho do sapato e eles vão lá. A partir do momento que eles saem da largada, começa a contar o tempo ali e tipo um GPS para que ele não pule. Já imaginou o cara sair na corrida de rua, entrar numa ruazinha assim, pegar um mototáxi e chegar lá na frente? Então, para que isso não aconteça, tem esse chipzinho que marca como um GPS, para que alguém não pule a prova e também para conseguir verificar o tempo e a posição. Às vezes nessas corridas chegam 30, 40 pessoas meio que ao mesmo tempo, mas esse chip ele já identifica a diferença de tempo de um para o outro, fração de segundos, então é uma coisa bem específica mesmo. Precisão, aqueles esportes de tiro ao alvo, então o tiro, o arco e flecha, tá certo? São esportes que têm uma maior precisão, você tem que acertar em algum ponto, são mais ligados a uma coordenação mais óculo manual, uma precisão maior do que você está fazendo, você olhar para um ponto e conseguir acertar alguma coisa naquilo ali, tá certo? E os esportes de combate, antigamente não existia essa coisa de esporte de combate, tá? Existia o que? Lutas, que é outro tema da educação física. Só que hoje em dia o esporte ele está atraindo tanto recurso, tanto dinheiro, tanta atração da mídia, que para que alguns esportes ou para que algumas atividades físicas se sustentem, eles estão se esportivizando. As lutas, por exemplo, as pessoas estão perdendo a necessidade de ter uma defesa pessoal. Porque, por exemplo, se eu faço uma luta, eu sou considerado como uma arma branca. Se eu bater em alguém, eu vou ser punido mais severamente pela justiça do que uma pessoa que não luta. Então isso é uma característica que transforma as lutas às vezes como pouco atrativo para as pessoas. Nem todo mundo quer aprender luta. Também o treinamento de luta é bastante duro. Nem todo mundo gosta de fazer tanto exercício, etc, etc. Mas com essa esportivização, as lutas estão se modificando para se transformar em esporte. Um exemplo, o karatê. O karatê, que era um super esporte de contato, que tinha bastante soco, chute, as pessoas saíam dos campeonatos com o olho roxo, cara inchado, às vezes desmaiado por causa dos golpes. Hoje em dia o karatê ele está mais de tocar e sair. Então os treinamentos do karatê, inclusive, eles estão mudando para essa esportivização, que inclusive tem uma galera que é contra e uma galera que é a favor. Mas uma coisa é certa, essa esportivização está trazendo muito mais público para as lutas do que antes. Então é uma coisa meio que é necessária.
para que aquela atividade se sustente. Então esses esportes de luta, como taekwondo, o karatê, o boxe, o judô, que tem essas competições, eles estão se esportivizando e estão se transformando em esportes de combate, tá certo? Então tem vários outros tipos de esportes também, só que são coisas que estão sendo inventadas. Às vezes são nomenclaturas que eu particularmente acho que é meio que desnecessário. Exemplo, esporte coletivo e de invasão. Eu não acho que seria necessário ter esses dois tipos aqui. Tá certo que tem a exceção do vôlei, mas tem isso aí. Então a gente acaba às vezes de ano em ano aparecendo mais classificações diferentes. Então é isso aí, galera. Semana que vem a gente já vai começar a entrar na história específica de alguns esportes para cada turma. E a gente vai fazer outra videoaula, talvez a gente consiga gravar junto de novo aqui junto com o Atos, beleza? Então, agora sim, devidamente protegidos, a gente pode aparecer aqui junto, né? Todo mundo usando máscara. Não sei se vai ficar um pouquinho baixo aí o som, mas a gente vai falar um pouquinho mais alto. Então, desejo de todo mundo um final de semana excelente, né? Valeu, turma. Então é isso. Estudem. Semana que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre os esportes. E eu espero vocês na aula semana que vem. Isso aí. Semana que vem, Beleza? história de alguns esportes que a gente tem aqui, mais populares aqui no nosso país, beleza? Valeu.